E aí, galerinha, tudo certo? Belezinha? Olha só, eu venho aqui nessa videoaula que vai ser bem rapidinha. Quando vocês menos esperarem, ela já vai ter terminado. Então a gente vai conversar um pouco sobre a comparação entre os movimentos que a gente estudou recentemente, né, na nossa videoaula anterior. O movimento, então, da conjuração mineira e da conjuração baiana, né? Então vocês sabem aí, né, quais são as diferenças, né, desses dois movimentos, não é isso? Eu pedi para vocês, então, como tarefa de aula, responderem aqui, construírem esse quadro, né? Então vocês aí vão muito bonitinhos terem respondido aqui para gente, né, que a conjuração mineira ela vai durar entre 1788 e 1799. Os mais importantes objetivos, né, eram a instauração de um governo republicano autônomo na região das Minas, né, criar uma universidade na Vila Rica e incentivar as manufaturas, né? E que as consequências dessa revolta aqui, né, foi a prisão de várias pessoas e a maioria delas pertencia às elites. 10 dos acusados foram degradados e o Tiradentes foi o único, então, enforcado, tá certo? A Conjuração Baiana aconteceu em 1798. Ela queria a instauração de uma república democrática, queria extinguir a escravidão e queria diminuir a carga de impostos, né, aqui na América Portuguesa, né? Foram presas, então, né, as 36 pessoas, todas as pessoas presas eram negras, 4 participantes desse movimento foram condenados à morte e os demais, então, foram condenados à prisão e o banimento na África, tá certo? Eu tô já aproveitando essa videoaula para a gente responder essas duas perguntas que estavam aí presentes na videoaula anterior, porque elas vão ser super importantes para a gente trabalhar a nossa videoaula de hoje, tá certo? E aí, como atividade complementar, eu pedi para vocês responderem a dois, que fala assim: considerando a posição social dos conjurados, qual era a principal diferença entre a conjuração mineira e a conjuração baiana? A conjuração mineira caracterizou-se pela participação da elite da sociedade mineira. A conjuração baiana, por sua vez, teve a participação principalmente das camadas populares, como escravizados e libertos, que reivindicavam o fim da escravidão. Então, agora que a gente já respondeu, a gente pode voltar para a videoaula de hoje, né, para que a gente possa então conversar sobre a comparação entre esses dois movimentos. De uma ideia geral, a gente já pode saber que o movimento de Minas era um movimento muito mais elitista e que o movimento da Bahia era um movimento muito mais popular, certo? A resposta aí que a gente deu para os dois exercícios já mostra isso como uma grande diferença entre esses dois movimentos, certo? Só que agora eu vou trabalhar com vocês, né, um pouco da memória desses dois movimentos. Uma coisa é o como, né, e quando, e a gente estudar e interpretar como esses movimentos aconteceram. E o que eles representaram para o processo, né, de ruptura de independência do Brasil. Outra coisa é entender como que a gente continua vivendo esses dois movimentos, tá certo? E vocês vão de convir comigo, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês podem até responder nos comentários aí, né? Que vai ficar legal. O que quem já tinha ouvido falar, por exemplo, da Inconfidência Mineira, ou se não sabia, né? Nunca tinha ouvido falar desse nome, como Inconfidência, Conjuração Mineira, né? Já tinha ouvido falar de Tiradentes em algum momento da vida de vocês, tá certo? Ainda que não soubesse que o Tiradentes tinha essa relação com a Conjuração Mineira, né? Por quê? Porque o Tiradentes ele é muito rememorado até os dias de hoje. E os conjurados da Bahia? Alguém já tinha ouvido falar da Conjuração Baiana? Sabia o nome de algum, né, dessas pessoas que foram presas, enforcadas, né, nesse movimento da Bahia? Né? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês na videoaula de hoje, tá? Tiradentes se consolidou para o Brasil como um dos grandes heróis. 21 de abril, a data em que ele foi enforcado, é feriado, né? Acabamos de viver isso daí todo 21 de abril, então, nosso feriadinho aí que é o dia de Tiradentes, né? O Tiradentes, ele é o nome de várias ruas, né? De várias praças. Tem uma rua aqui, ó, pertinho da minha casa, a Avenida Tiradentes, uma super avenida importante aí. Tem uma estação do metrô, né, que fica nessa avenida e que recebe o mesmo nome, né? Tem vários monumentos, ó. Esse daqui é um monumento a Tiradentes, que tá lá na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, né? Então, uma cidade histórica do Brasil, cidade que vocês vão visitar daqui a 2 anos, quando estiverem lá na primeira série, né, no ensino médio.
numa viagem maravilhosa que a gente vai fazer lá para Ouro Preto. Ouro Preto é muito legal, uma das cidades mais legais do Brasil, né? Uma cidade totalmente preservada, né? E que é linda demais e que tem ali, né? O centro da cidade, né? A praça mais importante de uma das cidades, né? Consideradas como patrimônio histórico do Brasil. Quem que está colocado lá? A figura do Tiradentes, não é isso? E a figura do Tiradentes que está também na nossa moeda de 5 centavos. Então reparem como essa figura é uma figura super celebrada e super rememorada, né? E por que disso? Porque ele foi alçado a um dos heróis nacionais aqui do Brasil, tá certo? E é importante o movimento que ele organiza lá em Minas? Sem dúvida nenhuma é importante. Mas reparem que a gente, enquanto sociedade, escolheu um herói de um movimento que era o movimento da elite. Enquanto que a gente esqueceu totalmente o movimento dos conjurados lá da Bahia, que era um movimento muito mais popular. Então, quando o Tiradentes ele é alçado à categoria de herói do Brasil, primeiro, ele é eleito porque ele fez parte de um movimento da elite. Então, qual é a história que a gente escolheu contar sobre essas revoltas emancipacionistas? Foi a história, né, dessas revoltas feitas pela elite, esquecendo as classes populares. Isso quer dizer uma coisa, concordam comigo? Isso quer mostrar, então, né, e quer tentar camuflar, esconder a história das classes populares que resistiram bravamente e que promoveram, né, um levante super importante, muito importante, tão importante quanto a revolta lá de Minas. Por que a gente sabe muito mais sobre a revolta de Minas do que a revolta da Bahia? Porque a gente tem, enquanto projeto, né, a gente tem enquanto olhar para o passado, aqui no Brasil, um olhar que mira muito mais as elites e muito menos as classes pobres. Tudo bem? Esse é um primeiro ponto para a gente discutir. O segundo ponto é que Tiradentes ele é alçado à categoria de herói muito tempo depois. Porque quando ele morre como um vilão. Né? Vocês lembram lá que a gente trabalhou na última videoaula de que o Tiradentes ele foi, então, enforcado, né? Foi esquartejado, as partes do seu corpo foram expostas em praça pública. Então, esse cara é o vilão. Né? Quando o Brasil se transforma em república, já no final do século XIX, em 1889, essa república que nasceu, ela vai eleger o Tiradentes como o herói nacional. Porque ela quer contar uma história nova sobre Tiradentes, tá certo? E é justamente por isso, então, que eu vou pedir para vocês, né, como atividade complementar, ler aqui como, né, que o Tiradentes foi estabelecido como herói, usando então os monumentos, os nomes das ruas, as moedas, né, o fato dele ter sido de fato dado, né, a ele esse título de herói. O que isso significa, o que isso representa para o Brasil, tá certo? Significa dizer que ele é uma pessoa sem importância? Claro que não. Mas significa dizer que o movimento dele foi eleito como o movimento a ser celebrado no nosso processo de independência. E os conjurados baianos? Eles estão na nossa memória? João de Deus tem algum monumento a ele? Manuel Faustino tem algum nome de rua, né, importante, né, dada a ele? Luiz Gonzaga das Virgens virou aí monumento, nome de praça, né? Lucas Dantas tem um feriado em homenagem ao Lucas Dantas? Não tem. E a Conjuração Baiana ela é muito menos celebrada e muito menos conhecida, tá certo? E isso mostra que a gente, enquanto sociedade, a gente dá um valor, a gente coloca o nosso olhar com muito mais atenção para o movimento da Conjuração Mineira. E por quê? Porque lá foi foi o movimento das elites, tá certo? Enquanto que esses caras aqui, como a gente viu, tinham uma ideia muito mais radical, muito mais democrática, né? Tinham a pretensão de abolir a escravidão. Esses caras, eles não são celebrados na memória do Brasil. Então, isso é extremamente importante da gente ter em mente quando a gente olha para o passado. Né? A gente seleciona as coisas que a gente vai estudar. E quando a gente faz isso, a gente quer contar uma história e construir uma memória. Infelizmente, no nosso país, a memória que a gente escolheu celebrar é a memória
da elite e é muito menos a memória da população, a memória do povo, né? E é importante a gente ter esse olhar atento, saber que essas transformações e que esses processos foi feito, né, pelos grupos mais pobres, pelas classes mais pobres, que tem história, que deve ter uma memória recontada, que deve ter uma memória celebrada, para que eles então que pagaram, né, com a vida, né, esse preço, né, de transformações e de liberdades, para que eles então tenham pelo menos a sua memória valorizada, né, já que eles não têm aí nenhum monumento que celebra a memória deles. Belezinha? Fechado? Então, como eu prometi, essa videoaula é super rápida, mas ela é importante para a gente então entender essas construções sobre o passado, essa diferença que a gente olha para o movimento de Minas e para o movimento da Bahia, né? Entendendo então que olhar com mais atenção, escolher o Tiradentes como herói é uma ação que a gente está travando no presente de olhar para o passado sobre um determinado ponto de vista. E que este movimento aqui é tão importante quanto o movimento do Tiradentes. Se ele não é celebrado, é porque muitas vezes a gente olha para os heróis que estão no quadro e não percebe que esses heróis que estão no quadro, eles estão determinados porque eles fazem parte de uma elite. Fechou? Belezinha? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Valeu por hoje e é isso. Até mais.